Estou entrando no ramo da pecuária. Será que você poderia me dar algumas informações? Claro, uai. As vacas dão muito leite? Qual o senhor quer saber? As maiadas ou as marrom? Pode ser as malhadas. Dá uns 12 litros por dia. E as marrons? Também dá uns 12 litros por dia. E elas comem o quê? As marrom comem pasto e sal. E as malhadas? Também comem pasto e sal. Escuta aqui, meu amigo. Por que toda vez que eu te pergunto alguma coisa sobre as vacas, você me disse que quero saber das malhadas ou das marrons? É que as maiadas são minhas. E as marrons? Também são minhas, uai.